Hoje é meu aniversário, mas acho que ninguém lembra. Essas foram as palavras que Dona Beatriz, uma senhora de 81 anos, sussurrou enquanto uma desconhecida a ajudava a atravessar a rua. Palavras tão carregadas de tristeza que fizeram o coração de Camila, uma mãe solteira pobre, se partir em 1000 pedaços. O que nenhuma das duas imaginava é que aquele encontro casual mudaria tudo. Porque Dona Beatriz não era apenas uma idosa sozinha. Ela era mãe de Ricardo Almeida, um dos bilionários mais poderosos do país. Um homem tão ocupado construindo seu império que esqueceu da única pessoa que sempre esteve ao seu lado, sua mãe. E o que aconteceu naquele dia, quando Ricardo finalmente descobriu onde sua mãe havia passado o aniversário, deixaria todos em choque. Esta é uma história real sobre solidão, abandono e uma reviravolta que vai te fazer questionar o que realmente importa na vida. E eu te garanto, você vai querer ficar até o final, porque o reencontro entre mãe e filho vai te deixar sem palavras. Antes de continuar, me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você acredita que família é mais que dinheiro, deixa aquele like para que mais pessoas possam conhecer essa história que vai tocar sua alma. Naquela tarde de quinta-feira, Camila estava voltando do supermercado com seu filho Miguel, de apenas 5 anos, quando viu uma senhora idosa parada na beira da calçada, olhando para o semáforo com expressão perdida. Os carros passavam rápido. A senhora parecia com medo de atravessar sozinha. Camila não pensou 2 vezes. Aproximou-se e ofereceu o braço. E foi naquele momento que tudo começou. Fique comigo até o fim, porque o destino estava prestes a entrelaçar 3 vidas de uma forma que ninguém poderia prever. Camila tinha 28 anos e vivia com Miguel em um apartamento minúsculo de um cômodo na periferia da cidade. Ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Acordava às 5 da manhã todos os dias e voltava para casa exausta às 19 horas. O pai de Miguel tinha ido embora quando descobriu a gravidez. Nunca mais deu notícias. Camila criava o filho sozinha com o pouco que ganhava. No final do mês, sempre faltava dinheiro, mas ela nunca deixou faltar amor. Miguel era uma criança doce, educada, que entendia as dificuldades da mãe, mesmo sendo tão pequeno. Quando via a mãe cansada, ele oferecia abraços. Dizia que quando crescesse ia trabalhar para ajudar. Quebrava o coração de Camila de tão puro. Naquela tarde, Camila tinha ido ao mercado comprar o básico: arroz, feijão, ovos. Tinha apenas R$ 35 na carteira até o fim do mês. Ainda faltavam 5 dias. Mas ela daria um jeito. Sempre dava. Quando viu a senhora idosa parada na esquina da Avenida Paulista, algo dentro dela não permitiu passar reto. A senhora era pequena, frágil, cabelos brancos presos em um coque, roupas elegantes, mas um pouco antigas. Segurava uma bolsa de couro surrada. Olhava para o semáforo, como se estivesse diante de um abismo. Camila se aproximou e disse com gentileza: "A senhora precisa de ajuda para atravessar?" A idosa olhou para Camila com olhos úmidos de gratidão. "Preciso sim, querida. Obrigada. E você, já se inscreveu no canal? Porque aqui você vai encontrar histórias reais que vão tocar seu coração e te fazer acreditar na bondade humana. Se inscreve aí e ativa o sininho." O que Camila não sabia é que aquele simples gesto mudaria sua vida e a vida daquela senhora para sempre. Camila ofereceu o braço para a senhora. A idosa segurou com força, como se estivesse agarrando uma tábua de salvação. "Fica pertinho de mim, tá? A gente vai devagar", Camila disse com carinho. Miguel, sempre atento, pegou a outra mão da senhora. "Eu também ajudo, vovó." A idosa olhou para o menino e sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. "Que menino educado. Como você se chama?" "Miguel. E a vovó, qual é o nome?"
Beatriz, Dona Beatriz! Atravessaram a rua juntos. O semáforo era longo, mas eles foram com calma. Quando chegaram do outro lado, Beatriz suspirou aliviada. Obrigada, minha filha. Hoje em dia ninguém mais para ajudar. Camila ia responder quando percebeu que Beatriz estava suando frio, pálida. Sua mão tremia. A senhora está bem? Quer sentar um pouco? Eu acho que sim. Estou um pouco tonta. Havia um banco de praça próximo. Camila ajudou Beatriz a sentar. Miguel ficou ao lado, preocupado com sua vozinha nova. A senhora mora longe? Tem alguém que eu possa ligar? Beatriz hesitou. Sua expressão mudou, de gratidão para uma tristeza profunda que Camila nunca tinha visto antes. Não precisa, querida. Eu moro perto. Já vou melhorar. Mas ela não melhorava. Continuava pálida, respirando com dificuldade. Camila não ia deixá-la ali. A senhora almoçou hoje? Beatriz baixou a cabeça. Não tive. Não tive vontade. Tá sem comer? Dona Beatriz, a senhora precisa se alimentar. Foi então que Beatriz disse as palavras que mudariam tudo. Hoje é meu aniversário. Mas acho que ninguém lembra. O silêncio que seguiu foi pesado. Camila sentiu como se tivesse levado um murro no peito. Aniversário. A senhora estava sozinha no próprio aniversário. Miguel, com sua inocência infantil, arregalou os olhos. É seu aniversário, vovó Beatriz? Mas cadê a festa? Cadê o bolo? Beatriz sorriu tristemente. Não tem festa este ano, meu querido. Camila sentiu as lágrimas virem. Ela que tinha tão pouco, que lutava tanto, não conseguia imaginar passar um aniversário completamente sozinha. Dona Beatriz, a senhora tem família? Tem um filho, Ricardo, mas ele é muito ocupado, muito importante. Não tem tempo para a mãe velha. A voz dela quebrou no final, e Camila tomou uma decisão naquele momento. Dona Beatriz, a senhora vai vir comigo. Eu vou fazer um almoço e a gente vai cantar parabéns. A senhora não vai passar o aniversário sozinha, não enquanto eu estiver aqui. Beatriz olhou para Camila, surpresa. Mas, querida, você não me conhece. Não precisa. Preciso sim. Hoje é seu aniversário. Todo mundo merece ser lembrado no aniversário. Vamos? Beatriz começou a chorar. Não de tristeza, mas de emoção. Fazia tanto tempo que alguém se importava com ela daquele jeito. Você é um anjo, minha filha. Não sou, não. Só estou fazendo o que é certo. Camila ajudou Beatriz a levantar. Pegaram um ônibus, Camila pagou a passagem de Beatriz com os poucos trocados que tinha. Durante o trajeto, Beatriz contou um pouco de sua vida. Ela tinha sido professora por 40 anos. Casou-se com um engenheiro. Tiveram apenas um filho, Ricardo. O marido morreu há 10 anos. Ricardo era empresário, tinha construído um império do zero. Ela tinha orgulho dele. Mas nos últimos anos, Ricardo ficara cada vez mais distante. Ligava cada vez menos. Visitava cada vez menos. Nas datas especiais, mandava presentes caros, mas não aparecia pessoalmente. Ele acha que dinheiro substitui presença, Beatriz disse com amargura. Mora numa mansão enorme, tem motorista, segurança, tudo. E eu moro sozinha num apartamento que ele comprou para mim. Passa semanas sem ligar. A senhora já conversou com ele sobre isso? Já tentei. Mas ele sempre tem uma reunião, uma viagem, um compromisso urgente. Sempre tem algo mais importante que a própria mãe. Camila segurou a mão de Beatriz. Sinto muito, dona Beatriz. A senhora não merece isso. Quando chegaram ao apartamento de Camila, Beatriz ficou surpresa com a simplicidade. Um único cômodo servindo como quarto, sala e cozinha. Móveis velhos, mas limpos. Roupas penduradas num varal improvisado. Mas havia algo ali que sua própria casa luxuosa não tinha. Calor humano. Desculpa a bagunça, Camila disse constrangida. É pequeno, mas é nosso lar. Está perfeito, querida. Melhor que minha casa vazia. Camila improvisou um almoço com o que tinha. Arroz, feijão, ovo frito, salada de tomate, nada sofisticado.
mas feito com carinho. Beatriz comeu como não comia há dias. Elogiou cada garfada. Disse que estava delicioso. Depois do almoço, Miguel perguntou: Mãe, a gente não vai cantar parabéns para vovó Beatriz? Vai sim, meu amor. Só deixa eu ver o que eu faço de bolo. Camila olhou a despensa. Tinha farinha, açúcar, ovos. Dava para fazer um bolo simples. Enquanto ela preparava a massa, Beatriz observava. Observava Camila cozinhando naquela cozinha minúscula. Observava Miguel desenhando um cartão de aniversário com lápis de cor. Observava aquela casa pobre, mas cheia de amor. E comparava com sua própria vida. Tinha dinheiro, conforto, luxo, mas não tinha nada daquilo. Não tinha companhia. Não tinha quem se importasse. Uma hora depois, o bolo estava pronto. Era simples, sem cobertura elaborada. Apenas um bolo básico com açúcar de confeiteiro por cima. Mas quando Camila apagou as luzes e acendeu uma velinha, a única que tinha, e ela e Miguel começaram a cantar "Parabéns para você", Beatriz chorou copiosamente. Chorou pelos aniversários passados sozinha. Chorou pela filha que ela sempre sonhou ter e nunca teve. Chorou por descobrir que bondade ainda existia no mundo. "Faz um pedido, vovó", Miguel disse animado. Beatriz fechou os olhos. E seu pedido foi simples, que seu filho lembrasse que ela ainda existia. Ela soprou a velhinha. Camila e Miguel aplaudiram. Comeram bolo juntos, conversaram, riram. Beatriz contou histórias de quando era jovem. Miguel mostrou seus desenhos. Camila preparou café. E pela primeira vez em anos, Beatriz se sentiu parte de uma família. Já era quase 18 horas quando Beatriz olhou o relógio. "Nossa, já está tarde. Acho melhor eu ir para casa." "A senhora tem certeza? Pode ficar mais se quiser", Camila ofereceu. "Não, querida. Você já fez demais. Mais do que qualquer um. Esse foi o melhor aniversário que tive em anos." Camila insistiu em acompanhar Beatriz até em casa. Pegaram um táxi. Camila usou os últimos R$ 20 que tinha, sem hesitar. O endereço que Beatriz deu era em um bairro nobre. Quando chegaram, Camila ficou impressionada com o prédio luxuoso. Na porta do apartamento, Beatriz abraçou Camila com força. "Obrigada. Obrigada por me fazer sentir importante hoje." "A senhora é importante, dona Beatriz. Nunca esqueça isso." Beatriz anotou o telefone de Camila num papel. "Posso ligar para você às vezes, para conversar?" "Claro, sempre que quiser." As duas se despediram. Camila e Miguel voltaram para a casa de ônibus. Enquanto Beatriz entrava em seu apartamento vazio, silencioso, luxuoso, mas frio, ela olhou para o pedaço de bolo que Camila tinha insistido que ela levasse e chorou de novo, porque pela primeira vez em muito tempo ela tinha conhecido amor verdadeiro. E não veio de quem ela esperava, mas a história estava apenas começando, porque naquela mesma noite Ricardo finalmente ligaria para a mãe e descobriria algo que o destruiria. Eram 21 horas quando o telefone de Beatriz tocou. Ela estava deitada, ainda vestida, olhando para o teto. O apartamento estava em silêncio absoluto. Quando viu o nome na tela, Ricardo, seu coração disparou. Ele tinha ligado, tinha lembrado. Atendeu com a voz embargada. "Alô? Oi, mãe, tudo bem?" A voz de Ricardo era cansada, automática, como quem faz uma ligação por obrigação. "Tudo, meu filho. E você?" Bem. Olha, mãe, desculpa ligar só agora. Foi um dia corrido, reuniões o dia inteiro. Mas eu queria te dar os parabéns." Beatriz fechou os olhos. Ele tinha lembrado. Mas só agora, às 21 horas, depois que o dia já tinha acabado. "Obrigada, filho. Eu transferi um dinheiro para sua conta. Pode comprar o que quiser. Se presentear. Dinheiro. Sempre dinheiro." "Obrigada, Ricardo. Mas você não quer vir aqui, tomar um café, conversar um pouco?" Houve uma pausa do outro lado. "Mãe, eu adoraria, mas hoje não dá.
Tô morto de cansaço. Amanhã eu tenho viagem para São Paulo. Semana que vem eu apareço aí, tá? Semana que vem, sempre semana que vem. E semana que vem nunca chegava. Tudo bem, filho. Você fez alguma coisa especial hoje? Saiu? Beatriz hesitou. Depois decidiu contar. Saí sim. Fui ao centro e uma moça muito gentil me ajudou a atravessar a rua, me levou para casa dela, fez almoço, até cantou parabéns para mim. Houve um silêncio longo do outro lado. Como assim? Que moça? Uma desconhecida, uma mãe solteira, pobre, mora num apartamento minúsculo com o filho pequeno, mas ela me tratou como família, Ricardo. Fez bolo, cantou parabéns, me fez sentir especial. Ricardo sentiu algo estranho no peito, incômodo, vergonha, raiva. Ele não sabia. Mãe, você não deveria aceitar convite de desconhecidos. Pode ser perigoso. Perigoso? Ricardo, ela foi a única pessoa que se importou comigo hoje. A única. A voz de Beatriz quebrou no final. Ricardo ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Mãe, sabe o que é triste, filho? Eu tenho você. Tenho um filho bilionário. Moro num apartamento de luxo. Tenho todo o conforto. Mas hoje, no meu aniversário, quem cantou parabéns para mim foi uma desconhecida que mal tem o que comer. Você entende como isso é doloroso? Ricardo sentiu como se tivesse levado um tapa. Mãe, eu sinto muito. Eu devia ter ido aí. Devia, mas não foi. E não vem semana que vem, nem mês que vem, porque sempre tem algo mais importante que sua mãe, não é? Não é assim. É sim. Você me ligou às 21 horas do meu aniversário, 9 da noite, Ricardo. O dia já acabou. E você acha que ligou no horário certo? Beatriz nunca falava assim com o filho, mas a dor de hoje tinha sido demais. Mãe, me desculpa, Eu passei o dia inteiro esperando você ligar, esperando você aparecer, esperando uma mensagem que fosse. E nada, nada. Até uma desconhecida se importou mais comigo que meu próprio filho. Ela desligou, simplesmente desligou na cara dele. E chorou. Chorou todas as lágrimas que tinha guardado. Do outro lado da linha, Ricardo ficou olhando para o telefone chocado. Sua mãe nunca tinha desligado na cara dele, nunca tinha falado daquele jeito. Ele tentou ligar de volta. Ela não atendeu. Tentou de novo. Nada. Mandou mensagem. Mãe, por favor, me desculpa, vamos conversar. Sem resposta. Ricardo ficou sentado no escritório de sua mansão, olhando para o celular. Ao redor dele, tudo era luxo, quadros caros, móveis de grife, vista privilegiada. Mas pela primeira vez ele se sentiu vazio. Seu assistente Paulo entrou no escritório. Doutor Ricardo, o carro está pronto para levá-lo para casa. Paulo, você tem mãe? A Paulo ficou surpreso com a pergunta. Tenho sim, senhor. E você liga para ela? Visita? Todo domingo eu almoço na casa dela, senhor. Sem falta. Ricardo sentiu uma pontada de inveja. Quando tinha sido a última vez que ele almoçara com a mãe? Paulo, me diz uma coisa. Hoje é aniversário da minha mãe e eu só liguei para ela agora às 21 horas. Eu sou um filho horrível, não sou? Paulo hesitou, escolhendo as palavras. Senhor, com todo respeito, se fosse minha mãe, ela ficaria muito magoada. Ricardo assentiu devagar. Era a confirmação que ele precisava. Cancela minha viagem de amanhã. Mas, senhor, é a reunião com os investidores. Cancela, reagenda, dá qualquer desculpa. Amanhã eu vou passar o dia com minha mãe. Sim, senhor. Mas Ricardo queria fazer mais. Queria compensar. Queria conhecer essa mulher que tinha feito por sua mãe o que ele deveria ter feito. Paulo, minha mãe disse que foi ajudada por uma mulher. Uma mãe solteira. Ela cantou parabéns, fez almoço. Você consegue descobrir quem é? Como, senhor? Minha mãe mora na Avenida Brigadeiro. Deve ter câmeras de segurança na região. Consegue acessar? Posso tentar, senhor. Para que dia?
Hoje, de manhã ou tarde, procuro uma mulher ajudando minha mãe a atravessar a rua. Paulo assentiu e saiu. Ricardo ficou sozinho de novo. Olhou ao redor de seu escritório. Troféus, diplomas, certificados, tudo o que ele tinha conquistado, mas a voz da mãe ecoava na cabeça. Até uma desconhecida se importou mais comigo que meu próprio filho. Ele pegou uma foto emoldurada em sua mesa. Era dele com a mãe, há uns 15 anos. Ele tinha acabado de se formar. Ela estava tão orgulhosa. Quando tinha sido a última vez que ela olhou para ele com aquele orgulho? Ricardo percebeu que havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que ele desprezava quando mais jovem. Alguém que colocava trabalho acima de tudo, inclusive família. Mas amanhã seria diferente. Amanhã ele consertaria isso, ou pelo menos tentaria. O que Ricardo não sabia é que o que ele descobriria sobre aquela mãe solteira o faria repensar tudo em sua vida. Na manhã seguinte, Ricardo acordou mais cedo que o normal. Eram 7 quando chegou ao escritório. Paulo já estava lá, com um laptop aberto. "Conseguiu alguma coisa?" Ricardo perguntou ansioso. "Consegui, senhor. As câmeras de segurança da Avenida Brigadeiro registraram tudo." Paulo girou o laptop. No vídeo, Ricardo viu sua mãe parada na esquina, claramente hesitante em atravessar. Então, uma jovem mulher com uma criança pequena se aproximava, oferecia o braço, e as 3 atravessavam juntas. Ricardo aumentou o zoom. A mulher era jovem, magra, roupas simples, carregava sacolas de mercado. O menino era pequenininho, não devia ter mais de 5 anos. Consegue identificar ela? Consegui rastrear até o ponto de ônibus onde ela pegou o 875, que vai para a Zona Leste. Provavelmente mora na periferia. Nome? Endereço? Ainda não, senhor. Mas tenho o número do ônibus e o horário. Podemos verificar com a empresa e câmeras internas. Faz isso. E Paulo, discretamente. Não quero assustar a moça. Sim, senhor. Enquanto Paulo trabalhava, Ricardo foi visitar a mãe. Chegou no apartamento dela às 9h, com um buquê enorme de flores e uma caixa de chocolates caros. Tocou a campainha. Beatriz demorou a atender. Quando abriu a porta e viu o filho, ficou surpresa. "Ricardo, o que você está fazendo aqui?" "Vim te ver, mãe. Pedir desculpas. De verdade." Beatriz deixou ele entrar. O apartamento estava silencioso como sempre. Ela estava de roupão ainda, cabelos brancos soltos. Ricardo entregou as flores. "Desculpa por ontem, por não ter vindo, por ter ligado tarde, por Beatriz, por tudo." Beatriz pegou as flores sem emoção. "Obrigada. Cancelei minha viagem. Hoje eu sou todo seu. Podemos almoçar fora, ou aqui. O que você quiser." "Ricardo, você não precisa." "Preciso sim. Mãe, você tem razão. Eu tenho sido um filho horrível. Eu me perdi no trabalho. Esqueci do que realmente importa." Beatriz sentou no sofá. Não disse nada por um momento. "Sabe o que mais me doeu ontem?" Ela finalmente falou. "Não foi você não ter vindo. Foi perceber que uma estranha se importou mais comigo que você. Aquela moça tem nada, Ricardo. Mora num apartamento minúsculo, mal tem comida. Mas ela gastou o pouco que tinha para me fazer sentir especial. Eu quero conhecer ela, essa moça, agradecer." Beatriz olhou desconfiada. "De por quê?" "Porque ela fez por você o que eu deveria ter feito. Porque eu quero. Quero compensar. Ajudar ela de alguma forma. Não se ajuda alguém por obrigação, Ricardo. Aquela moça não quer compensação. Ela fez por bondade. Não espera nada em troca." "Eu sei, mas mesmo assim, você tem o contato dela?" Beatriz hesitou. Depois foi buscar o papel onde Camila tinha anotado o telefone. "Ela se chama Camila. Tem um filho, Miguel. Trabalha como faxineira." Ricardo anotou o número, mas não ligaria ainda. Queria fazer direito. Queria entender quem era essa mulher primeiro. Passou o dia com a mãe. Almoçaram juntos.
Conversaram. Beatriz contou sobre sua solidão, sobre como se sentia esquecida. Ricardo ouviu, realmente ouviu, pela primeira vez em anos. Mãe, me desculpa, de verdade. Eu vou mudar. Vou estar mais presente. Ricardo, eu já ouvi isso antes, muitas vezes. Dessa vez é diferente, eu prometo. Beatriz queria acreditar, mas tinha sido decepcionada tantas vezes. Ricardo saiu do apartamento da mãe às 18 horas. Imediatamente ligou para Paulo. E aí? Consegui, senhor. Nome completo. Camila Santos Oliveira, 28 anos. Mora no conjunto habitacional Vila Esperança, apartamento 203. Trabalha como diarista, mãe solteira, filho único, Miguel, 5 anos. Mais alguma coisa? Sim, senhor. Ela está com aluguel atrasado, tem dívidas, a situação financeira é crítica. Ricardo ficou em silêncio processando. Manda alguém levar uma cesta básica para ela, anonimamente. Sim, senhor. E Paulo, quanto é o aluguel dela? R$ 700, senhor. R$ 700. Para Ricardo, era o que ele gastava em uma garrafa de vinho. Para Camila, era impossível de pagar. Paga o aluguel atrasado dela, 3 meses adiantados, também anônimo. Senhor, ela pode achar estranho. Diz que é uma doação de uma instituição de caridade, qualquer coisa, mas resolve a situação dela. Sim, senhor. Ricardo desligou e ficou olhando para a cidade através da janela do carro. Ele tinha tanto e Camila tinha tão pouco. Mas ela tinha algo que ele não tinha, um coração genuinamente bom. Ele queria conhecê-la, mas não ainda. Primeiro queria entender melhor quem ela era. Nos dias seguintes, Ricardo discretamente acompanhou a vida de Camila. Não pessoalmente, não queria ser invasivo, mas através de Paulo, que conversou com vizinhos, com o síndico do prédio, com as pessoas para quem Camila trabalhava. E o que ele descobriu o impressionou profundamente. Camila era conhecida no bairro como a moça do coração grande. Sempre ajudava vizinhos, cuidava de crianças quando mães precisavam trabalhar, dividia comida quando alguém passava necessidade. Mesmo tendo tão pouco, ela sempre encontrava um jeito de ajudar. Uma das patroas de Camila, Dona Sônia, disse: ela é a melhor funcionária que já tive. Honesta, trabalhadora, carinhosa, trata minha casa como se fosse dela. E o filho? Um menino educadíssimo. Ela está criando ele direito, mesmo com todas as dificuldades. Outra patroa, Dona Márcia, acrescentou: mês passado ela achou R$ 200 que tinham caído atrás do sofá enquanto limpava. Podia ter pegado, ninguém saberia, mas ela me devolveu. Disse que não era dela. Gente assim não se acha mais. Ricardo ouvia tudo aquilo e se envergonhava. Ele, que tinha milhões, nunca tinha pensado em devolver algo que não era seu. Sempre achou que se estava ao alcance, era seu por direito. Mas Camila, que não tinha nada, era incapaz de pegar um centavo que não fosse dela. No 5º dia após o aniversário de Beatriz, Ricardo decidiu que era hora. Ia conhecer Camila pessoalmente, mas não como um bilionário querendo fazer caridade. Queria conhecê-la como pessoa, entender o que a fazia tão especial. Pegou o endereço dela e decidiu ir pessoalmente. Mas o que ele encontraria ao chegar no conjunto habitacional Vila Esperança o chocaria profundamente. Ricardo estacionou seu Mercedes preto na entrada do conjunto habitacional Vila Esperança. O contraste era brutal. Seu carro valia mais que todas as casas daquele conjunto somadas. Ele saiu, sentindo os olhares curiosos dos moradores. Terno caro, sapatos italianos, relógio Rolex. Ele estava completamente deslocado ali. Subiu as escadas estreitas e mal iluminadas até o 2º andar. Encontrou o apartamento 203. A porta estava entreaberta. Ele ia bater quando ouviu vozes lá dentro. Mãe, mas por que a gente não pode comer? Era a voz de uma criança, Miguel. A gente pode, amor, só. Só espera mais um pouquinho. A mamãe vai fazer o jantar.
A voz de Camila soava cansada, desesperada. Ricardo espiou pela fresta. Viu Camila sentada no chão da cozinha, olhando dentro de um armário quase vazio. Miguel estava ao lado dela, com a barriguinha roncando. Tá bom, você prometeu macarrão. E eu vou fazer. Só deixa eu ver o que tem aqui. Mas não tinha quase nada. Um pacote de macarrão pela metade, meio tomate murcho, nenhum molho, nenhum tempero além de sal. Camila segurou as lágrimas. Não ia deixar o filho ver ela chorando. Ricardo sentiu algo apertar em seu peito. Ela não tinha comida. Literalmente não tinha comida suficiente. Ele bateu na porta. Camila se levantou rapidamente, limpando o rosto. Já vai. Abriu a porta e ficou surpresa ao ver um homem de terno na sua porta. Boa noite. Posso ajudar? Boa noite. Você é Camila Santos Oliveira? Sou eu. Por quê? Ricardo hesitou. Como explicar? Meu nome é Ricardo Almeida. Eu sou filho de Beatriz. Os olhos de Camila se arregalaram. Filho da dona Beatriz? Ela está bem? Aconteceu alguma coisa? Ela está bem. Posso entrar? Preciso conversar com você. Camila olhou para trás, constrangida com o estado do apartamento, mas concordou. Entre. Desculpa a bagunça. Ricardo entrou. O apartamento era minúsculo. Um único cômodo mal dava para ter uma cama de solteiro, um sofá velho e uma cozinha de 2 bocas. Miguel estava sentado no sofá, olhando curioso para o homem estranho. Oi, o menino disse animado. Oi, campeão. Qual seu nome? Miguel. E o senhor? Ricardo. Camila ofereceu para Ricardo sentar no sofá, o único lugar disponível, mas ele recusou. Ficou em pé. Camila, eu vim agradecer. Agradecer pelo que você fez pela minha mãe, no aniversário dela. Ela me contou tudo. Como você ajudou ela, levou para sua casa, fez almoço, cantou parabéns. Camila ficou constrangida. Não foi nada. Qualquer um faria. Não, não é verdade. Dezenas de pessoas passaram por ela naquele dia. Você foi a única que parou. Eu só não conseguia deixar ela sozinha, no aniversário. Ainda mais ela dizendo que ninguém lembrava. E ninguém lembrou. Nem eu. O próprio filho dela. Eu só liguei para ela às 21 horas, quando o dia já tinha acabado. Havia vergonha na voz de Ricardo. Mas o senhor ligou, isso conta. Não, não conta. Não quando você fez muito mais sendo uma completa estranha. Ricardo olhou ao redor. Viu a pobreza, viu a luta, viu o armário vazio na cozinha. Camila, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você está passando dificuldade financeira? Camila enrijeceu. Orgulho ferido. A gente se vira. Não é fácil, mas a gente se vira. Camila, eu vi seu armário. Não tem comida suficiente. O senhor estava me espionando? Ela ficou brava. Não, a porta estava aberta. Eu ouvi sem querer. Desculpa, mas... Deixa eu ajudar. Não preciso de caridade. Não é caridade. É gratidão. Você ajudou minha mãe. Deixa eu retribuir. Eu não ajudei esperando nada em troca. Eu sei, mas mesmo assim, por favor, deixa eu ajudar. Camila estava dividida. Orgulho versus necessidade. Ela olhou para Miguel, que estava com fome, para o armário vazio, para as contas atrasadas empilhadas na mesinha. Eu não quero dinheiro do senhor. Tudo bem, mas deixa eu fazer uma coisa, deixa eu pagar suas contas atrasadas e deixa eu oferecer um emprego melhor para você. Emprego? Eu tenho uma empresa. Várias empresas, na verdade. Preciso de alguém de confiança, alguém honesto. E minha mãe fala maravilhas de você. Mas eu só sei fazer faxina. Você pode aprender outras coisas. Eu posso treinar você, pagar um curso, o que você quiser. Camila não sabia o que dizer. Parecia bom demais para ser verdade. Por que o senhor está fazendo isso? Ricardo respirou fundo. Porque você me fez ver que eu falhei. Falhei com minha mãe. Falhei como filho.
E você, que não deve nada para ela, tratou ela com mais amor em um dia do que eu em anos. Isso me envergonhou e me inspirou. Senhor Ricardo, me chama de Ricardo, só Ricardo. Ricardo, eu agradeço, mas eu preciso pensar. Tudo bem, pensa. Mas enquanto isso, ele tirou a carteira e colocou R$ 500 em cima da mesa. Compra comida para você e para o Miguel, por favor, não como caridade, como gratidão. Camila olhou para o dinheiro. R$ 500, mais do que ela ganhava em uma semana inteira de trabalho. Eu não posso aceitar. Pode sim, minha mãe passaria o aniversário sozinha, chorando, sem ninguém. Você mudou isso. Vale muito mais que R$ 500. Camila tinha lágrimas nos olhos. Pegou o dinheiro com mãos trêmulas. Obrigada. Eu que agradeço. E Camila, pensa no emprego, tá? Sério. Você merece algo melhor que isso. Ricardo saiu do apartamento com o coração apertado. Tinha visto pobreza antes na TV, em notícias. Mas ver ao vivo, ver uma mãe sem comida para o filho, foi diferente. No carro, ele ligou para Paulo. Quero que você monte um pacote de contratação para Camila Santos Oliveira. Salário inicial de R$ 4.000. Benefícios completos. Vale alimentação, vale transporte, plano de saúde. Senhor, para que função? Ainda vou decidir. Mas quero ela trabalhando comigo. Quero oferecer uma vida melhor para ela e para o filho. Sim, senhor. Ricardo desligou e dirigiu para casa. Mas não conseguia parar de pensar em Camila. Em como ela tinha tanto pouco, mas era tão rica em bondade. E em como ele tinha tanto, mas era tão pobre em humanidade. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. Ficou pensando em como iria mudar. Não só com a mãe, mas como pessoa, porque Camila tinha lhe ensinado algo fundamental. Riqueza não está no que você tem, mas no que você faz com o que tem. E ele estava prestes a colocar isso em prática de uma forma que mudaria tudo. Nos dias seguintes, Ricardo fez algo inédito. Passou mais tempo com a mãe do que no escritório. Almoçava com Beatriz, levava ela para passeios. Conversavam de verdade, e pela primeira vez em anos, ele via a mãe sorrir genuinamente. Você está diferente, Beatriz comentou um dia. Diferente como? Mais presente, mais humano. É porque eu percebi o que estava perdendo, graças a você e a Camila. Você foi lá, né? Falar com ela. Fui. Mãe, aquela moça. Ela vive numa situação tão difícil. E mesmo assim, encontra força para ajudar os outros. Eu me senti envergonhado. Ela é especial, tem um coração puro. Por isso eu quero ajudar ela, oferecer um emprego melhor, uma chance. Beatriz segurou a mão do filho. Faz isso, mas não por obrigação. Faz porque é o certo, como ela fez comigo. É exatamente isso que quero fazer. 3 dias depois da visita, Ricardo ligou para Camila. Ela atendeu surpresa. Alô? Camila, é o Ricardo. Tudo bem? Tudo sim. E o senhor? Bem, olha, eu sei que você disse que ia pensar sobre o emprego, mas eu queria fazer uma proposta formal. Você pode vir ao meu escritório amanhã para conversarmos? Camila hesitou. Eu trabalho amanhã. Ah, que horas? Das 8 às 16 horas. Pode vir aqui às 17, eu mando um carro te buscar. Não precisa mandar carro. Eu insisto. Por favor, é importante. Camila pensou. Depois concordou. Tudo bem, eu vou. Ótimo, até amanhã. No dia seguinte, às 17 horas em ponto, uma BMW preta estava esperando Camila na saída da casa onde ela trabalhava. A patroa, Dona Sônia, ficou impressionada. Camila, que carro chique! É seu? Não, Dona Sônia, é de um conhecido. Ele me chamou para conversar sobre um emprego. Que emprego? Você vai me deixar? Não sei ainda, vou só conversar. Camila entrou no carro nervosa. O motorista, educado, a levou até um prédio envidraçado no centro da cidade. O prédio da empresa de Ricardo.
Quando ela entrou no lobby, ficou impressionada. Era tudo mármore, vidro, modernidade. Recepcionistas de terno a cumprimentaram. Camila Santos, seja bem-vinda. O Dr. Ricardo está esperando. Siga-me. Subiram até o 15º andar. A recepcionista a levou até uma sala de reuniões. Ricardo estava lá, acompanhado de uma mulher de uns 40 anos de terno. Camila, obrigado por vir. Essa é a doutora Márcia, minha gerente de RH. Márcia cumprimentou Camila com um sorriso. Prazer em conhecê-la. Camila, constrangida com suas roupas simples em meio àquele luxo, cumprimentou de volta. Ricardo percebeu o desconforto dela. Fica à vontade. Senta. Quer água, café? Água, por favor. Ele serviu pessoalmente. Depois sentou. Camila, vou ser direto. Eu quero te oferecer um emprego aqui, na minha empresa. Fazendo o quê? Eu só sei limpar. Eu sei. Por isso quero te treinar. Você pode começar como assistente administrativa. Aprende no dia a dia. E se você quiser estudar, fazer um curso, eu pago. Camila ficou sem palavras. A doutora Márcia abriu uma pasta. Camila, aqui está a proposta formal. Salário inicial de R$ 4.000 mensais. Vale alimentação de R$ 800. Vale transporte. Plano de saúde para você e seu filho. Belcêssero salário. Férias. Todos os direitos trabalhistas. R$ 4.000. Camila ganhava 1.200 fazendo faxina em 3 casas. Aquilo era mais que o triplo. Isso é real? Completamente real, Ricardo garantiu. Você começa segunda-feira se aceitar. Horário comercial, das 9h às 18h, com 1 hora de almoço. Mas por quê? Por que o senhor está fazendo isso por mim? Ricardo se inclinou para a frente. Porque você merece, Camila. Você trabalha duro, cria seu filho sozinha, ajuda os outros mesmo tendo tão pouco. Você é exatamente o tipo de pessoa que eu quero na minha equipe. Mas eu não tenho experiência. Você aprende. E eu tenho certeza que você vai se sair bem. Porque se tem uma coisa que eu percebi sobre você, é que você não desiste. Você luta. E isso vale mais que qualquer diploma. Camila tinha lágrimas escorrendo. Eu aceito. Claro que aceito. Ricardo sorriu. Ótimo. Doutora, Márcia, pode providenciar a documentação? Sim, senhor. Camila, você pode trazer seus documentos na segunda-feira? RG, CPF, comprovante de residência. Posso sim. Depois da reunião, Ricardo acompanhou Camila até o elevador. Camila, uma coisa. Minha mãe quer ver você de novo. Ela gostou muito de você. Perguntou se você poderia visitá-la de vez em quando. Eu adoraria. Dona Beatriz é muito especial. Então, combina com ela. Telefone, WhatsApp, o que for. Ela vai adorar. Camila entrou no elevador, mas se virou. Ricardo, obrigada, de verdade. Você não sabe o que isso significa para mim. Eu que agradeço por ter tratado minha mãe como família quando eu falhei. As portas do elevador se fecharam. Ricardo ficou ali, olhando, com um sentimento estranho no peito. Satisfação, alívio, redenção. Ele não sabia, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava fazendo algo realmente importante. Naquela noite, Camila chegou em casa flutuando. Pegou Miguel no colo e rodou com ele. Filho, a mamãe conseguiu um emprego novo, um emprego de verdade. De verdade? Com carteira assinada? Miguel repetia o que ouvia a mãe dizer. Sim, com carteira assinada. E agora a gente vai ter dinheiro para comida todo dia. E brinquedos para você. E a mamãe vai poder te dar tudo o que você merece. Miguel abraçou a mãe. Eu só quero você, mãe. Você é o melhor presente. Camila chorou de emoção. Seu filho era tão puro, tão bom. Ela pegou o telefone e ligou para Beatriz. Dona Beatriz, é a Camila. Camila, que alegria, como você está? Bem, muito bem. Seu filho me ofereceu um emprego incrível.
Eu sei, ele me contou. Estou tão feliz por você. Eu queria te agradecer por tudo. Se não fosse por você, nada disso teria acontecido. Não, querida. Se não fosse por você, eu teria passado meu aniversário sozinha e triste. Você que mudou minha vida. E agora meu filho está mudando a sua. É o destino agindo. Dona Beatriz, o Ricardo disse que a senhora quer que eu visite. Eu adoraria. Quando a senhora quiser, eu vou. Que tal sábado? Você, eu e o Miguel. Podemos almoçar juntas. O Ricardo também vem. Seria perfeito. Então está combinado. Sábado, meio-dia. Você sabe meu endereço. Sei sim, a gente vai. Quando Camila desligou, sentiu que sua vida estava finalmente mudando. Depois de tantos anos lutando sozinha, tantas noites sem dormir preocupada, tantos dias sem saber de onde viria o próximo prato de comida. Finalmente havia luz no fim do túnel. Mas o que ela não sabia é que aquele sábado guardaria outra surpresa. Uma surpresa que selaria definitivamente o vínculo entre ela, Beatriz e Ricardo. No sábado, Camila acordou cedo. Escolheu a roupa mais bonita que tinha. Um vestido simples, mas limpo. Arrumou Miguel com a roupa de domingo dele. Mãe, a gente vai mesmo na casa da vovó Beatriz? Vai sim, e você vai se comportar, hein? Vou! Eu gosto da vovó Beatriz, ela é legal. Pegaram 2 ônibus até o bairro nobre onde Beatriz morava. Quando chegaram no prédio, o porteiro inicialmente olhou desconfiado. Camila claramente não era do perfil usual de visitantes. Mas quando ela disse o nome de Beatriz, ele liberou imediatamente. No apartamento, Beatriz abriu a porta com um sorriso enorme. Camila, Miguel, que alegria! Ela abraçou os dois com força. Camila trouxe um bolo simples que tinha feito. Trouxe uma lembrancinha. Não precisava, querida, mas obrigada. Entrem, entrem. O apartamento era lindo, espaçoso, bem decorado, com vista privilegiada. Miguel ficou impressionado. Mãe, olha como é grande. Beatriz riu. É grande mesmo, grande demais para uma pessoa só. Ricardo ainda não tinha chegado. Estava atrasado por causa de uma ligação de trabalho, mas avisou que chegaria em breve. Enquanto esperavam, Beatriz mostrou o apartamento para Camila e Miguel. O menino ficou encantado com a varanda, de onde se via a cidade inteira. Quando eu crescer, eu vou comprar uma casa assim para minha mãe, ele declarou. Beatriz e Camila riram. Você é um menino muito especial, Miguel, Beatriz disse. Meia hora depois, Ricardo chegou. Vinha carregando sacolas. Desculpa o atraso. Comprei almoço, lasanha, salada, refrigerante. Espero que gostem. Filho, você não precisava gastar tanto. A mãe é especial. Temos visitas. Prepararam a mesa juntos. Beatriz, Ricardo, Camila e Miguel. Parecia uma família. Durante o almoço, conversaram animadamente. Miguel contava histórias da escola. Beatriz contava sobre seus tempos de professora. Ricardo compartilhava, de forma simplificada, sobre seu trabalho. E Camila observava tudo aquilo com um sentimento estranho. Ela se sentia em casa, como se pertencesse ali. Depois do almoço, enquanto Miguel brincava na varanda sob supervisão de Beatriz, Ricardo chamou Camila para conversar no escritório. Queria te dar uma coisa, ele disse, entregando um envelope. Camila abriu. Dentro havia um cartão de débito e um papel. O que é isso? Um cartão em seu nome. Tem 10 mil reais nele. Camila ficou pálida. O quê? Ricardo, não. Isso é demais. Não é. Você tem conta atrasada. Dívidas. Isso vai te ajudar a começar do zero. Limpar seu nome. Mas são 10 mil reais. Eu não posso aceitar isso. Pode sim. Considera um adiantamento do salário. Ou uma gratificação. Ou o que você quiser. Mas aceita, por favor. Camila tinha lágrimas nos olhos. Por que você está fazendo tudo isso? Ricardo sentou ao lado dela. Camila, eu passei anos da minha vida focado em ganhar dinheiro.
construir um império, ser bem-sucedido. E sabe o que eu ganhei? Dinheiro, muito dinheiro. Mas perdi minha mãe no processo, perdi o relacionamento com ela, perdi o que realmente importa. Você e sua mãe foram a única pessoa que realmente se importou com ela em anos. Você, que não tinha nada a ganhar. Você, que mal consegue pagar suas contas. Mas mesmo assim, gastou seu tempo, seu dinheiro, seu coração para fazer ela se sentir especial. Isso me fez perceber o quanto eu falhei e me fez querer ser melhor. Então não, isso não é caridade. Isso é gratidão e talvez um pouco de redenção. Camila abraçou Ricardo e chorou em seu ombro. Ele deixou, também emocionado. Quando se separaram, Camila disse: "Você é um homem bom, Ricardo. Sua mãe tem sorte de ter você. Eu que tenho sorte de ter ela. Só demorei muito para perceber isso." Voltaram para a sala. Beatriz e Miguel estavam no sofá olhando um álbum de fotos antigo. "Mãe, o que vocês estão vendo?" "Estou mostrando para o Miguel fotos de quando você era pequeno. Olha que criança linda você era." Ricardo sentou ao lado deles. Começou a relembrar histórias. Beatriz completava. Miguel ouvia fascinado. E Camila observava aquela cena com o coração aquecido. Uma mãe e um filho reconectados. Uma família se reencontrando. E ela tinha sido a ponte para isso. No fim da tarde, quando Camila e Miguel iam embora, Beatriz segurou a mão de Camila. "Fica mais um pouquinho, por favor. Dona Beatriz, já está tarde. Só mais uma horinha. Faz tanto tempo que não tenho companhia assim." Camila olhou para Ricardo, que acenou que não havia problema. Ficaram até a noite, jantaram juntos, assistiram um filme. Miguel dormiu no colo de Beatriz no meio do filme. "Ele é tão doce", Beatriz sussurrou, acariciando o cabelo do menino. "Ele é meu tesouro", Camila respondeu. Quando finalmente foram embora, já passava das 22h. Ricardo insistiu em levá-los de carro. No caminho, Miguel dormindo no banco de trás, Camila disse: "Obrigada por hoje. Foi especial." "Foi mesmo. Fazia tempo que não via minha mãe tão feliz. Ela só precisava de atenção, de ser lembrada que é importante. Você está certa e eu vou me certificar que ela nunca mais se sinta esquecida." Quando chegaram no conjunto habitacional de Camila, Ricardo desceu e ajudou a carregar Miguel, que estava profundamente dormindo. Subiram até o apartamento. Ricardo deitou Miguel na cama com cuidado. "Ele dorme pesado", Camila disse sorrindo. "Cansou de brincar." Ficaram em silêncio por um momento. Depois Ricardo disse: "Camila, obrigado." "Por quê?" "Por tudo. Por ter ajudado minha mãe, por ter me feito abrir os olhos, por ser você." Camila sorriu. "Eu que agradeço. Você mudou minha vida." A gente mudou a vida um do outro. Ricardo saiu. No caminho para casa, ele pensou em como era estranho como a vida funcionava. Um mês atrás, ele não sabia que Camila existia. Agora, ela tinha se tornado peça fundamental na reconexão com sua mãe. E mais do que isso, ela tinha se tornado exemplo do tipo de pessoa que ele queria ser. Naquela noite, antes de dormir, ele ligou para a mãe. "Oi, mãe. Só queria dizer que eu te amo." Beatriz, do outro lado, sorriu com lágrimas nos olhos. "Eu também te amo, filho. Muito." Pela primeira vez em anos, ambos dormiram em paz, sabendo que tinham um ao outro e que tinham Camila, que tinha se tornado parte inseparável de suas vidas. Mas o destino ainda reservava mais surpresas. Segunda-feira chegou. O primeiro dia de Camila em seu novo emprego. Ela acordou às 6h, nervosa, mas animada. Arrumou-se com capricho, levou Miguel para a escola e depois pegou 2 ônibus até o centro. Chegou no prédio da empresa às 8h45, 15 minutos antes do horário. A recepcionista a reconheceu. "Camila, bem-vinda. Primeiro dia, né?" "É sim. Não fica nervosa. O pessoal aqui é legal. Vem, vou te levar para o RH." A doutora Márcia a recebeu com um sorriso. "Camila, pronta para começar?" "Pronta."
Passaram a manhã cuidando de toda a papelada, contrato assinado, crachá feito, uniforme, camisa polo da empresa, entregue, equipamentos, laptop, celular corporativo, configurados. Uau, tudo isso é meu? Camila olhava para o laptop novo com incredulidade. É sim, você vai precisar para o trabalho. Depois do almoço, a doutora Márcia a levou para conhecer a equipe. Ela seria assistente administrativa do Departamento de Recursos Humanos. Sua função inicial seria organizar documentos, agendar entrevistas, auxiliar nos processos seletivos. Não se preocupa. Vai ser difícil no começo, mas você pega o jeito. Júlia, sua supervisora direta, garantiu. E qualquer dúvida é só perguntar. A gente está aqui para ajudar. Camila mal acreditava que estava ali, em um escritório de verdade, com computador, com pessoas educadas, recebendo um salário digno. Os primeiros dias foram intensos, tanto para aprender. Mas Camila era esforçada. Chegava cedo, saía tarde, fazia anotações de tudo, perguntava quando não entendia. Ela é boa, Júlia comentou com a doutora Márcia uma semana depois. Aprende rápido, é dedicada. O Ricardo fez uma boa escolha. No final da primeira semana, Ricardo chamou Camila em sua sala. E aí, como foram os primeiros dias? Difíceis, mas bons. Eu estou aprendendo muito. Ótimo. E o salário caiu hoje. Confere se está tudo certo. Camila já tinha olhado. Pela primeira vez na vida, tinha R$ 4.000 na conta. R$ 4.000. Tá tudo certinho, Ricardo. Eu ainda não acredito que isso é real. É real e você merece. Sabe o que eu fiz assim que o dinheiro caiu? O quê? Paguei todas minhas dívidas, todas. Aluguel em dia. Água, luz, tudo em dia. E ainda sobrou. Pela primeira vez em anos eu vou dormir sem preocupação. Ricardo sorriu. Fico feliz por você. E comprei um presente para o Miguel. Um carrinho que ele viu numa loja e ficou olhando. Ele nunca pede nada, sabe? Mas eu vi nos olhos dele que ele queria. Então eu comprei. Você é uma boa mãe, Camila. Eu tento. Os meses passaram. Camila se adaptou completamente. Ficou amiga das colegas, era respeitada, competente. Mas mais importante, ela e Beatriz tinham se tornado inseparáveis. Todo sábado, sem falta, Camila e Miguel almoçavam com Beatriz. Às vezes, Ricardo estava, às vezes não. Trabalho. Mas mesmo quando ele não estava, as três formavam uma família. Beatriz ensinava Miguel a ler melhor, ajudava com lição de casa, contava histórias. O menino a adorava. E Camila cuidava de Beatriz como se fosse sua própria mãe. Levava ela ao médico, fazia companhia, ligava todo dia. Você é a filha que eu sempre quis, Beatriz disse para Camila um dia. E a senhora é a mãe que eu perdi. As duas choraram abraçadas. Ricardo observava aquilo com gratidão. Sua mãe estava feliz, realmente feliz. E ele também. Sua relação com Beatriz tinha melhorado imensamente. Ele almoçava com ela pelo menos 3 vezes por semana. Ligava todo dia, passava domingos com ela. E tudo porque Camila tinha entrado em suas vidas. Um dia, 6 meses após Camila começar a trabalhar, Ricardo a chamou novamente em sua sala. Camila, preciso falar com você. Aconteceu algo? Não, algo bom. Senta. Ela sentou curiosa. Camila, você tem se saído muito bem. A doutora Márcia e a Júlia só falam bem de você. Então, eu quero te promover. Promover? Sim, para coordenadora assistente de RH. Novo salário, R$ 6.000. E vou pagar um curso de gestão de pessoas para você. À noite, eu pago tudo. Camila ficou boquiaberta. Ricardo, você merece. Está trabalhando duro, aprendendo, crescendo. Eu quero investir em você. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita. Claro que aceito, mas o curso é à noite. Quem vai ficar com o Miguel? Minha mãe, ela já me ofereceu. Toda terça e quinta, dia do curso, o Miguel janta lá e dorme lá. Ela adora a ideia.
Camila começou a chorar. Vocês dois, vocês mudaram minha vida completamente. Você mudou a nossa primeiro. Naquela noite, Camila contou tudo para Miguel. Filho, a mamãe vai ganhar mais dinheiro e vai estudar. De verdade? E eu vou dormir na casa da vovó Beatriz? Vai, 2 vezes por semana. Eba, eu adoro a vovó. Camila abraçou o filho. Sua vida tinha dado uma volta de 180 graus. De faxineira desempregada e desesperada para coordenadora assistente estudando gestão. Tudo porque um dia ela decidiu ajudar uma senhora a atravessar a rua. Mas a vida ainda reservava mais mudanças. Mudanças que ninguém esperava. 1 ano havia se passado desde aquele encontro na rua. 1 ano de transformações. Camila não era mais a mesma. Tinha terminado o curso de gestão. Era coordenadora plena agora. Ganhava R$ 8.000. Tinha alugado um apartamento melhor. 2 quartos, sala, cozinha. Nada luxuoso, mas digno. Miguel estava em uma escola particular. Ricardo tinha oferecido pagar, mas Camila insistiu em pagar com seu próprio salário. O menino estava crescendo feliz, inteligente, amado. E Beatriz? Beatriz estava irreconhecível. Não fisicamente, mas espiritualmente. Ela sorria de verdade. Tinha propósito. Tinha família. Ricardo também havia mudado. Trabalhava menos. Priorizava a mãe. Tinha até começado a sair com uma mulher, Ana, que Beatriz aprovava. Parecia que tudo estava perfeito. Mas em uma quinta-feira à noite, Beatriz começou a passar mal. Dor no peito. Falta de ar. Ricardo, que estava jantando com ela, imediatamente chamou a ambulância. Levaram ela para o hospital. Camila recebeu a ligação de Ricardo às 21 horas. Camila, minha mãe está no hospital. Ela teve um infarto. O quê? Como ela está? Estável, por enquanto, mas é grave. Eu vou aí agora. Não precisa, Camila. É tarde. Eu vou. Ponto final. Camila deixou Miguel com uma vizinha e pegou um táxi. Agora ela podia. Chegou no hospital meia hora depois. Ricardo estava na sala de espera desesperado. Camila o abraçou. Ela vai ficar bem, vai ficar. Eu tenho tanto medo de perder ela, Camila. Agora que a gente se reconectou. Eu não quero perder. Você não vai perder. Dona Beatriz é forte. Passaram a noite ali. Ana chegou também. Os 3 ficaram juntos, esperando notícias. Às 6 da manhã, o médico apareceu. Familiares de Beatriz Almeida, os 3 se levantaram. Ela está estável. O infarto foi moderado. Vamos mantê-la internada por uns dias, mas a tendência é se recuperar bem. Posso ver ela? Ricardo perguntou. Pode, mas só um de cada vez, e por pouco tempo. Ricardo entrou primeiro. Beatriz estava pálida, com aparelhos conectados, mas consciente. Mãe. Oi, filho. Desculpa o susto. Não faz isso de novo, tá? Você me assustou demais. Não foi por querer. Ricardo segurou a mão dela. Eu te amo, mãe. Muito. Eu também te amo. Depois foi a vez de Camila. Quando Beatriz a viu, sorriu fraco. Minha filha, você veio. Claro que vim. Como a senhora está? Cansada, mas viva. Ainda bem, a senhora nos assustou. Beatriz segurou a mão de Camila. Camila, se eu morrer, não fala assim. Deixa eu falar. Se eu morrer, eu quero que você saiba, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos anos. Você me salvou, me deu uma família de verdade. Dona Beatriz, promete que vai cuidar do Ricardo. Ele precisa de alguém como você, alguém que lembre ele do que é importante. Eu prometo, mas a senhora não vai morrer, vai ficar boa e a gente vai continuar nossos almoços de sábado. Eu espero que sim. Beatriz se recuperou. Em 1 semana estava em casa, mas o evento tinha abalado a todos. Ricardo percebeu quão frágil a vida era, quão rápido tudo podia mudar, e tomou uma decisão. 2 semanas após a alta de Beatriz, ele convidou Camila para jantar. Só os 2. Ricardo, tá tudo bem?
por que tão formal? Tem algo que eu quero falar com você. Foram a um restaurante elegante. Camila, que agora tinha roupas melhores, mas ainda simples, estava nervosa. O que é? Você está me assustando. Ricardo respirou fundo. Camila, eu pensei muito depois do infarto da minha mãe, sobre vida, sobre o que importa, e cheguei a uma conclusão. Que conclusão? Aqui família não é sangue, família é escolha. E eu quero fazer uma proposta. Que proposta? Quero adotar você e o Miguel, legalmente, fazer vocês parte oficial da família. Camila ficou sem fala. Como assim? Minha mãe não tem netos. Ela considera o Miguel um neto e te considera uma filha. Então, por que não oficializar? Fazer vocês herdeiros também. Garantir que vocês sempre estarão protegidos. Ricardo, isso é loucura. É amor. É gratidão. É família. Mas eu não quero seu dinheiro. Eu sei, mas quero a segurança de saber que se algo acontecer comigo ou com minha mãe, vocês estarão bem. Vocês merecem isso. Camila estava chorando. Vocês já fazem tanto por mim. E você faz tanto por nós. Aceita, por favor? Camila pensou. Depois acenhou. Aceito, mas com uma condição. Qual? Que a gente continue sendo família não por papel, mas por amor, como sempre foi. Combinado. Um mês depois, em uma cerimônia simples, mas emocionante, a adoção foi oficializada. Camila e Miguel se tornaram legalmente parte da família Almeida. Beatriz chorava de felicidade. Finalmente tinha a filha e o neto que sempre sonhou. Ricardo se sentia completo, tinha reconectado com a mãe, tinha uma família verdadeira. E Camila? Camila finalmente tinha o que sempre quis, um lar, uma família, segurança. Tudo porque um dia ela decidiu fazer o certo, ajudar uma senhora a atravessar a rua. 3 anos haviam se passado desde aquele dia na rua. 3 anos de uma família construída não por sangue, mas por amor. Camila agora era diretora de RH da empresa de Ricardo. Tinha se formado em administração. Ricardo pagou a faculdade. Ganhava R$ 15.000. Tinha comprado seu próprio apartamento, 3 quartos, em um bairro bom. Mas mesmo assim, todo sábado, sem falta, ela e Miguel almoçavam na casa de Beatriz. Algumas tradições não mudam. Miguel, agora com 9 anos, estava se tornando um menino excepcional. Notas excelentes, educado, generoso. Tinha aprendido com a mãe e com a avó do coração o valor da bondade. Ricardo tinha se casado com Ana. Beatriz adorava a nora e tinha 2 netos biológicos agora. Ricardo e Ana tinham tido gêmeos, Lucas e Laura, que Beatriz mimava sem dó. Mas mesmo com netos biológicos, Beatriz nunca tratou Miguel diferente. Para ela, eram todos iguais, todos amados. Em uma tarde de domingo, toda a família estava reunida na casa de Beatriz para comemorar seu 85º aniversário. Diferente daquele aniversário de 4 anos atrás, quando ela estava sozinha e esquecida, hoje sua casa estava cheia. Ricardo, Ana, os gêmeos, Camila e Miguel, amigos, vizinhos, vida. Vovó, eu fiz um desenho para a senhora. Miguel apresentou orgulhoso. Era um desenho da família. Beatriz no centro, cercada por todos. Escrito embaixo, minha família do coração. Beatriz chorou ao ver. É lindo, meu neto. Vou emoldurar. Mais tarde, quando estavam sozinhas na cozinha preparando o café, Beatriz disse para Camila: você sabe que se não fosse por você, eu provavelmente não estaria aqui hoje, né? Como assim? Eu estava tão triste, tão sozinha. Eu tinha desistido de viver, ia só existindo. Mas quando você me ajudou naquele dia, quando me tratou com carinho, me fez sentir importante. Você me deu razão para continuar. Dona Beatriz. E agora olha minha casa cheia, olha meu filho presente, olha meus netos, olha minha vida. Tudo isso porque você parou para ajudar uma desconhecida. Eu só fiz o que qualquer um faria.
Não, você fez o que eu passei anos esperando que meu próprio filho fizesse. Você me viu, me lembrou que eu importava. As duas se abraçaram chorando. Naquela noite, Ricardo fez um discurso. Mãe, eu quero fazer um brinde. Há 4 anos, eu era um homem bem-sucedido, mas vazio. Tinha dinheiro, mas não tinha família. Tinha conquistado tudo, mas tinha perdido você. Até que uma pessoa entrou nas nossas vidas e mudou tudo. Ele olhou para Camila. Camila, você me ensinou que sucesso não é quanto dinheiro você tem, é quanto amor você dá. Você me ensinou que família é escolha. Você me devolveu minha mãe e ganhou a sua. Obrigado. Todos aplaudiram. Camila chorava de emoção. Eu que agradeço. Vocês me deram uma vida que eu nunca sonhei ter. Me deram uma família. Me deram esperança. Miguel levantou sua taça de suco. Um brinde para a família. Para a família. Todos repetiram. Depois da festa, quando todos foram embora e só ficaram Ricardo, Beatriz, Camila e Miguel, eles sentaram na varanda olhando a cidade. Mãe, você é feliz? Ricardo perguntou. Mais do que nunca, filho. Tenho você, tenho minha nora, tenho meus 3 netos, tenho Camila, tenho tudo. E você, Camila, é feliz? Camila olhou para Miguel, dormindo no colo de Beatriz. Olhou para Ricardo, que tinha se tornado um irmão para ela. Olhou para aquela casa que se tornara seu segundo lar. Mais do que palavras podem expressar. Beatriz sorriu. Sabe o que é engraçado? Há 4 anos eu passei meu aniversário sozinha, chorando, achando que ninguém se importava. E hoje, minha casa mal coube tanta gente que me ama. E tudo mudou por causa de um gesto simples, Ricardo refletiu. Camila ajudando você a atravessar a rua. Às vezes, os maiores milagres vêm dos menores gestos, Camila disse. Os 3 ficaram em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Pensando em como a vida é imprevisível, como um encontro casual pode mudar tudo. Vocês sabem o que eu desejei quando soprei as velas hoje? Beatriz quebrou o silêncio. O quê? Ricardo e Camila perguntaram juntos. Que todas as famílias fossem como a nossa, construídas com amor, não com obrigação. Que todos os idosos fossem lembrados. Que todas as Camilas do mundo fossem recompensadas por sua bondade. Amém, Camila sussurrou. Naquela noite, quando Camila e Miguel foram para casa, ela deitou o filho na cama e ficou olhando ele dormir. 4 anos atrás, ela mal tinha comida para dar a ele. Vivia com medo de ser despejada, não via futuro. Hoje tinha um bom emprego, um apartamento próprio, educação garantida para o filho. E mais importante, tinha uma família que a amava. Tudo porque ela escolheu parar. Escolheu ajudar. Escolheu fazer o certo. E essa escolha tinha mudado não apenas sua vida, mas a vida de todas as pessoas ao seu redor. Camila entendeu naquele momento algo fundamental. Bondade é a moeda mais valiosa do universo. Você nunca sabe onde ela vai retornar, mas ela sempre retorna, multiplicada. 10 anos depois daquele encontro na rua, muito havia mudado e muito havia permanecido igual. Beatriz, agora com 91 anos, ainda vivia em seu apartamento, mais frágil, mais cercada de amor. Não passava um dia sem visita, não passava uma hora sem ligação. Ricardo, aos 58 anos, tinha expandido seus negócios, mas nunca mais colocou trabalho acima de família. Almoçava com a mãe religiosamente todas as quartas e domingos. Os gêmeos, agora com 7 anos, adoravam a avó. Camila, aos 38 anos, era vice-presidente da empresa de Ricardo, uma das executivas mais respeitadas da cidade, mas nunca perdeu sua humildade, nunca esqueceu de onde veio. E Miguel, aos 15 anos, era um adolescente excepcional. Educado, inteligente, bondoso, queria ser médico para ajudar pessoas. Tinha aprendido com a mãe e com a avó do coração o valor de servir. Mas naquele ano, algo aconteceu.
Beatriz teve outro infarto, mais grave que o primeiro. Passou 2 semanas no hospital. Toda a família revezava no quarto. Ricardo, Ana, Camila, Miguel, os gêmeos, todos ali, o tempo todo. Beatriz sabia que dessa vez era diferente. Sentia. Uma tarde, pediu para ficar sozinha com Camila. Minha filha, vem cá, senta. Camila sentou na beira da cama, segurando a mão frágil de Beatriz. Como a senhora está se sentindo? Cansada, filha, muito cansada. A senhora vai ficar boa, vai ver. Beatriz sorriu tristemente. Camila, eu já vivi 91 anos, anos maravilhosos, especialmente os últimos 10. E isso eu devo a você. Dona Beatriz, não fala assim. Deixa eu falar. Eu preciso te agradecer. Por tudo. Por ter parado naquele dia. Por ter me tratado como gente quando eu me sentia invisível. Por ter me dado uma família. A senhora me deu uma família também. A gente se salvou, né? Uma a outra. Salvou. Beatriz puxou Camila para mais perto. Promete uma coisa. Quando eu for, cuida do Ricardo. Ele é forte, mas vai precisar de você. E cuida do Miguel. Faz ele crescer bondoso como você. Eu prometo, mas a senhora não vai. Vai, e tá tudo bem. Eu tive uma vida boa, especialmente o final. Eu morri sozinha uma vez, há 10 anos, quando ninguém lembrava de mim. Mas agora eu morro cercada de amor. As duas choraram juntas. 3 dias depois, numa manhã de quinta-feira, Beatriz faleceu, dormindo em paz, com Ricardo segurando uma mão e Camila segurando a outra. O velório foi imenso. Centenas de pessoas foram, amigos, conhecidos, funcionários da empresa, pessoas que Beatriz havia ajudado ao longo da vida. Miguel leu um discurso que ele mesmo escreveu. Minha avó do coração me ensinou que família não é sangue, é amor. Ela me amou como neto mesmo não sendo. E eu a amei como avó mesmo não sendo. Isso é o que importa. Não de onde viemos, mas para onde vamos juntos. Não havia olho seco no velório. Camila também falou. Há 10 anos, eu ajudei uma senhora a atravessar a rua. Eu não sabia quem ela era. Não sabia que ela era mãe de um bilionário. Não sabia que aquele gesto mudaria minha vida. Eu só fiz porque era o certo. E Dona Beatriz me retribuiu de formas que eu nunca imaginei. Ela não apenas mudou minha vida materialmente, ela me deu algo mais valioso, uma família, um lar, um lugar onde pertencer. E por isso eu sou eternamente grata. Obrigada, minha segunda mãe, por tudo. Ricardo não conseguiu falar. Estava destruído. Mas Camila ficou ao seu lado, como prometera a Beatriz, sendo força quando ele não tinha. No testamento, Beatriz deixou 40% de sua herança para Ricardo, 30% para os gêmeos, divididos, e 30% para Camila e Miguel, divididos. Porque todos vocês são meus filhos e netos, dizia o testamento, todos amados igualmente. Camila tentou recusar. Disse que não era justo, mas Ricardo insistiu. Era o desejo dela, e você merece. Você foi filha para ela mais que muita gente de sangue seria. Com a herança, Camila criou algo especial. O Instituto Beatriz Almeida, uma ONG que ajudava mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Oferecia emprego, capacitação, apoio. É o que ela gostaria, Camila disse na inauguração. Ajudar outras pessoas como ela me ajudou. O Instituto cresceu. Em 5 anos, já tinha ajudado mais de 1000 mulheres. Camila dedicava todo o seu tempo livre a ele. Era sua forma de honrar Beatriz. Miguel, quando se formou em medicina aos 24 anos, decidiu trabalhar meio período no instituto, atendendo gratuitamente as mães e filhos. A vovó Beatriz me ensinou a servir, ele explicou. Essa é minha forma de continuar seu legado. Ricardo doava generosamente para o instituto e criou bolsas de estudo em nome da mãe para jovens carentes. Minha mãe acreditava em segundas chances, ele disse. Vamos dar essa chance para quem precisa.
20 anos após aquele encontro na rua, Camila estava dando uma palestra em uma universidade, contando sua história. Como um gesto simples mudou tudo. No final, uma jovem levantou a mão. Você tem algum arrependimento de ter parado naquele dia? Camila sorriu. Nenhum, nenhum. Aquele foi o melhor dia da minha vida. Não porque eu sabia o que viria depois. Eu não sabia. Mas porque eu fiz o certo. E fazer o certo sempre vale a pena. Sempre. Mas se Dona Beatriz não fosse mãe de um bilionário, se ela fosse só uma senhora pobre, você ainda acha que valeria a pena? Especialmente se ela fosse pobre, porque bondade não deve depender do que você vai ganhar em troca. Bondade deve ser feita porque é o certo. Ponto. A plateia aplaudiu. Naquela noite, Camila voltou para casa. Sua casa, uma casa confortável, comprada com seu próprio dinheiro. Miguel já era adulto, morava sozinho, mas jantava com ela 2 vezes por semana. Ela olhou para uma foto emoldurada na parede. Era de 10 anos atrás, o último aniversário de Beatriz. Toda a família junta, sorrindo. E Camila pensou: obrigada, Dona Beatriz, por ter me ensinado que família é escolha, que bondade sempre retorna e que um gesto simples pode mudar o mundo. Porque no final, essa é a verdade. Você nunca sabe o impacto de um ato de bondade. Você nunca sabe quem está do outro lado. Você nunca sabe como aquele momento pode transformar não apenas uma vida, mas gerações. Então, da próxima vez que você vir alguém precisando de ajuda, pare, não passe reto, porque você pode ser o anjo que aquela pessoa está esperando e aquela pessoa pode ser o anjo que você nem sabia que precisava. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like e compartilha com alguém que precisa acreditar que fazer o bem sempre compensa. Me conta nos comentários, você já ajudou um desconhecido e foi surpreendido? Ou você já foi ajudado quando mais precisava? Vamos criar uma corrente de bondade aqui.